Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Graça Podcast. Temos aqui o nosso convidado, Roston. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Exato. E queremos, antes de mais, explicar o nosso conceito, né? Nós temos dois conceitos aqui no nosso canal. No nosso canal. No programa não, no nosso canal. No nosso canal. Que é o Graça Podcast e também o Tambor Podcast. Tambor Podcast nós convidamos bateristas e não só, né? Percussionistas também. Né, onde nós entrevistamos, que é apresentado pelo Gideão. E temos também o Graça Podcast, onde nós convidamos pessoas ligadas ao Evangelho. Exatamente. Ligado ao Evangelho e é isso, né? É isso aí. E vamos seguir com a apresentação dos nossos patrocinadores. Exatamente. Vamos começar com... Estúdio 2. Gideão Zumba do Veridas. Hoje vamos falar sobre Estúdio 2, que é o principal patrocinador do nosso podcast. Está localizado na Mutamba e eu estarei deixando aqui os contactos para vocês entrarem em contato e marcarem vossas sessões de gravação de áudio, live. E se vocês quiserem fazer podcast, também estão abertos para tal projeto. É só vocês entrarem em contato. Também eu vou avançar com a Teresarte. A Teresarte é uma empresa de decoração, né? E também servem, ou seja, fazem entrega de caixas explosivas e buquês e tudo isso, serenatas. E então nós vamos deixar também o contato da Teresarte, né? Eles é que têm nos servido os nossos quitutes, as nossas comidas aqui no programa, né? Entrem em contato com eles e podem marcar com eles para qualquer tipo de atividade, casamentos, aniversários, batismo e enfim. E também temos a Sara. Sara Mayengo, ela faz as nossas maquiagens muito boa. Ela faz para casamento, para todos os eventos que vocês precisarem. O contato dela está tanto no vídeo quanto na descrição do nosso vídeo. Então, e é isso. Vamos para a nossa entrevista com Roston. Eu não conheço o nome completo do Roston. Eu chamo-me de registro, né? Roston, que sou longo, Soares, Trigolino. Não me pergunta o que é que significa em não nome do meu falecido xará. Ok. E que Deus o tenha. Trigolino. Trigo de farinha mesmo. Ok. Trigolino. Trigolino. Uou. Nome diferente. Muito diferente. Ok, antes de começarmos a falar mais sobre ti, sobre o teu projeto, vamos fazer a nossa oração para começarmos o nosso podcast. Milton Nebeda. Pronto, vamos. Só eu que faço a oração? Sim. Ok, oremos então. Pai de misericórdia e graça, nós te rendemos honra, glória e louvor, porque sabemos que tu és maravilhoso, Deus, e não existe nem nunca haverá um outro igual a ti, Rei de Glória. Oh, meu Pai, Rei de Glória e de misericórdia, Pai, se dissermos que não temos pecado, nos fizemos mentiroso, pois a tua palavra diz que todos pecaram e carecem da tua glória, Pai. Por isso, diante da tua presença, queremos reconhecer a nossa pequenez, reconhecer o quão pequenos somos, Pai amado. Em nome de Jesus, queremos te pedir que o teu sangue, que é poderoso para nos lavar e nos purificar, Rei da Glória, possa, Pai amado, em nome de Jesus, nos purificar de toda a imundícia, Deus, tanto da carne, tanto quanto do Espírito, Rei da Glória. Em nome de Jesus, queremos te pedir, Pai amado, que o Senhor seja conosco nesta conversa, Pai amado, guia-nos, Pai amado, e que permita que tudo que for dito aqui, Pai amado, seja conforme a tua boa e agradável vontade. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos e te pedimos por aquele que morreu e vive eternamente nos céus. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos começar então, Roston. Primeiro que nós vamos querer saber é um pouquinho sobre você. Eu sei, vou passar já aqui as informações que eu sei sobre o Roston. Ele é baterista, ou pelo menos estudamos juntos bateria. E hoje ele tem uma empresa, a Bird Sound, que é onde nós vamos nos focar mais. Vamos falar sobre a Bird Sound. Então vamos lá, Roston, como é que foi a tua infância? Quem és tu? Onde tu nasceste? Ok.
Eu sou Roston, acho que alguns dos vossos internautas já devem saber, o Gideon, e tu já deve saber. A minha infância, eu cresci no Cacenda. Exatamente. No bairro Cacenda. Cacenda. Na verdade, nasci no Prenda. Por que isso? Não percebi. Nasceu na verdade, nasci no Prenda. Sim, os meus pais viviam próximo ao lote 22. E próximo ao lote 22. E até onde me recordo, porque aí eu era mesmo criança, acho que devia ter, acho que aproximadamente até os 4 anos. Não é? E depois passo para o Cacenda, a famosa Rua do Compão, não é? Não sei se vocês conhecem. No Compão. Cacenda no Compão. Eu sei que tem uma rua dessas em Benguela. Ah, é? Não sabia. Já estive em Benguela, mas não conhecia. Então, no Cacenda, e depois daí passo para o São Paulo, que é onde acho que eu cresci praticamente toda a minha infância. Vivi no prédio dos Quicombos, aquela avenida de São Paulo. Depois, acho que 2 prédios depois do Prédio Livre. Cresci aí, vivi aí e passei por muitos outros sítios, né? Formação, estou já a pular essa parte da infância, se calhar não tem muita coisa assim. Caso tenha, vamos voltar. Ok. Vamos voltar. Formação, eu sou formado em Engenharia Industrial e Sistemas Elétricos. Sou um grande entusiasta e curioso de música. Também já fui baterista, fui jogador de futebol, mas quando dei conta que tinha mesmo as pernas de pau, então tive mesmo que desistir. Também treinei um pouquinho de hockey e patins, também não fui grande coisa. E aqui estamos, né? Hoje em dia, o que é que eu faço? Trabalho com eletrônica. Eletrônica, de forma profissional, eletrônica bancária, não é? E tenho me dedicado a projetos que estejam ligados à música e audiovisual. Então, tu, além da Board Sound, que é a tua empresa, tu tens um emprego? Sim. Onde é que tu trabalhas? Eu trabalho para a RCS Angola. RCS. O que é que faz essa empresa? É uma empresa ou seja, é uma empresa de prestação de serviço, não é? Eu praticamente estou dentro do departamento de payment, ou seja, que tem a ver com eletrônica bancária, não é? Que faz assistência aos bancos, venda de TPAs, ATMs, então essa contagem de notas e por aí fora. Claro que existem muitos outros departamentos, né? Como o IT Data, que é um deles, tem também o Energy, que cuida das bombas, a manutenção dos postos de combustíveis da Comongol e muitas outras. Nossa, interessante. Super, hiper, mega interessante. E agora, sobre a Board Sound, como é que surgiu? De onde começou essa ideia da Board Sound? E também explica já o conceito. Acho que é melhor começar de onde surgiu. Então, e se calhar, à medida que eu vou explicando, se calhar vocês percebem o conceito. A Board Sound, o que é a Board Sound? A Board Sound é agora, né? Estamos agora já como empresa, há um tempinho, acho que 6 meses, que nós registramos a nossa marca e está catalogada já como empresa oficial, não é? Já temos que pagar impostos agora. E a Board Sound surge do quê? Na verdade, tal como o Gideon disse, nós começamos como músicos, não é? E eu comecei a tocar na igreja, sem nenhum apoio, como todo e qualquer baterista, sem nenhum apoio. E nós víamos a necessidade que os músicos, principalmente de igrejas, passavam. E não só músicos, também como cantores, né? Passavam dificuldades, estamos a falar em termos de apoios, de som, de instrumentos musical. É uma carência tal que a nós afetava-nos diretamente. E graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, desde o momento em que eu começo a conhecer a música,
eu tive a graça mesmo de ter já uma bateria. O meu primeiro instrumento, por acaso, foi guitarra. Um tio meu que me ofereceu. Então, já tínhamos algumas condições, né? Uma bateria em casa, um teclado. Meu irmão é tecladista, o Emanuel, que também é CEO da empresa. Okay. E doía-nos, às vezes, ir para algumas atividades e você vê um baterista a tocar uma bateria que não é uma bateria, não é? Sim. E isso, Deus foi colocando isso no nosso coração, né? No intuito de que tal, não é? Vocês começaram a olhar para essas dificuldades, vocês veem a dificuldade, então que tal vocês começarem a fazer alguma coisa em prol disso? Isso nasce da necessidade de que, depois de uma fase, nós estávamos a estudar música e parecia complicadérrimo, porque música e engenharia são duas coisas completamente complicadas. Bem complicadas mesmo. Tu ias para a escola de música, tens aí o solfégio, os Gideon sabem bem, vocês são músicos sabem bem, tens aí o solfégio, algumas figuras que já davam dor de cabeça, e chegavas para a escola e encontravas uma integral tripla, outra dor de cabeça. Eu me lembro dessa fase, também estava na universidade. Chato. Muito chato. E, acho que eu estou a falar muito. Né? Vai, fala. Falo muito. Então chegou uma fase em que nós tínhamos que escolher ou entre continuar a música ou a engenharia, que era algo muito difícil. Então, como nós não tínhamos mesmo tempo para levar as duas coisas, então preferimos priorizar primeiro os estudos. Exatamente. Preferimos priorizar os estudos. Como a música é algo que infelizmente está dentro de nós, então nós achamos não. Já que nós paramos de tocar, então vamos, né, ajudar os músicos, vamos criar eventos, vamos produzir eventos e coisas. Muito top. É aí onde entra a Board Sound. É aí onde entra a Board Sound. Então, a Board Sound, tipo, ela faz lives? Sim. Vai lá, o que a Board Sound faz? A Board Sound é uma empresa de audiovisual. Nós estamos agora a nos firmar no mercado audiovisual, não é? E fora o audiovisual, nós também produzimos eventos. Nós somos uma produtora de eventos. A parte de produção de eventos vem naquele quesito que eu já havia explicado, né? De ajudar os músicos a alavancarem as suas carreiras, a alavancarem os seus projetos, não é? E tudo mais. Muito top. Não é? Fora isso, nós trabalhamos com produção de eventos, lives, que é um dos nossos produtos ou um dos nossos serviços, que é o que nos põe vivo até agora, por acaso, porque de produção de eventos é muito difícil viver aqui. De produção de eventos difícil, no país, principalmente gospel. Muito difícil. Quando fala de gospel, então. Principalmente gospel. Também estou convidada, né? Está convidada? Já devia ter começado. Já devia ter começado. Eu avisei. Eu avisei antes do programa. Tu tinhas que começar. Tem que começar. Ok, obrigado. Olha, eu sei que a Board Sound é uma empresa. Come. Okay. É uma empresa que trabalha no meio gospel. Eu não sei se vocês têm preferência, como é que funciona isso? Se vocês só trabalham com gospel, se vocês trabalham com secular, como é que funciona a Board Sound? Agora está a comer. Nós procuramos, assim, trabalhar com aquilo que é a nossa essência. Não é? Eu já fiz, por exemplo, produção artística para cantores de música secular. Mas é claro, sempre que eu vou fazer uma produção artística de fora, nunca é pela Board Sound. Eu, pessoalmente, eu vou fazer uma produção. Em dezembro nós fizemos isso com um cantor, que é o Graça Kimbundo. Eu fiz a produção artística, foi no Palácio de Ferro. Mas nós temos aquilo que é a nossa essência, né? Aquilo que é um projeto que nós consideramos que é
algo que veio do coração de Deus para nós. Exatamente. Né? Então, acho que o meu secular já tem muitos produtores, Já tem muita gente muitos. a fazer. A déficit mesmo está no meio gospel. No meu gospel. Nós precisamos nos organizar, precisamos ainda caminhar muito, crescer muito. Então nós só trabalhamos mesmo com música gospel. Bem bom. Claro que isso para produção de eventos, porque quando se fala de trabalhos audiovisuais, nós somos receptivos a todo tipo de trabalho. Audiovisual, sim, produção de evento, produção, porque senão tu morres, passas fome. A empresa não avança, se fosse gospel. Principalmente porque os irmãos gospel não gostam de... Não gostam. Esse é um grande problema. Não gostam, os irmãos gospel não gostam. Esse é um grande problema também. Por isso é que muitas vezes nós temos eventos com uma péssima qualidade. Péssima qualidade. Por quê? Porque tipo assim, eles idealizam algo e não querem pagar. E o que fazem? Vão se remediando, estás a ver? Você tem quanto? Tem uns 50 mil, por favor, mano, não tens aí um sistema de som de PA, ou seja, PA, não existe. E retornos, PA, não existe. Retornos, tops. Estamos a falar mesmo de cabos, mesa, exato, e o técnico, 50 mil kwanzas. É impossível isso. Isso é algo que, assim, para quem produz eventos, desculpa te cortar, para quem produz eventos, isso é tipo... Isso nem... 50 mil é um valor que você vai simplesmente... Transporte e logística. E logística, estamos a falar logística só de água. Sim, é só de água mesmo. Só transporte de água. São muitos custos envolvidos. Exatamente. Sim. E quando você apresenta uma proposta para um certo grupo um certo grupo gospel, temos aqui, podemos trazer tudo, mas são 800 mil kwanzas. Esquece. Eles vão ir no Kikolo, nos Kwanza. Para encontrar o mais barato. O mais barato, exatamente, para encontrar o mais barato. E ruído. E é no mais barato onde... Tipo, desculpa só cortar. Tipo, geralmente, vou falar de eventos que é o mais frequente, que é concertos. Geralmente, quando é evento sobre música, eu vou lá não só pela boa música, mas pela boa qualidade do som. Sim. Para quem é músico, principalmente. Exatamente. Boa qualidade do som. Porque não é um evento sobre... Não é evento sobre, exemplo, cinema. Onde você vai mais pelo visual. Pelo visual. Exatamente. Não, é o áudio. Então, quando isso já é mal... todo concerto é mal. Todo concerto é mal. E nós devemos deixar de tipo... Aproveita como é, Rostam. Eu estou a te dar tempo. Eu estou a te dar tempo, Rostam. Estou a te dar tempo. E nós devemos deixar de, justificar erros, tipo, não, vem para ver Deus, para sentir Deus e tudo mais. Não faça isso. Tem que fazer bem. Até porque ninguém vai conseguir sentir Deus com um feedback. Não faz isso. E esse é um grande problema que existe no meio gospel. Tipo, eu já fui para um concerto, né? O concerto estava marcado para as 16 horas. Os atrasos. Calma, 16 horas. Eu cheguei lá 15. Eu tenho um problema. Tipo, eu tenho o mesmo problema assim, com horário. Fui lá 15 horas. Tipo, cheguei lá, estavam a trazer colunas para o espaço. Sério, estavam a levar a coluna para o espaço. 16 horas, o som do check ainda não estava feito. Estavam só a fazer a montagem. Eu fiquei lá até quase 18 horas. O concerto ainda não tinha começado. Meu Deus. O baterista ainda estava à espera dos pratos. Não, mas tipo, é um evento gospel. Por isso é que eu já não frequentei muitos eventos gospel, só por causa disso. Eventos com muito boa qualidade. Com muito boa qualidade, sim. Existem muitos, e isso fica muito bem claro. Mas a maioria dos eventos, né, os eventos com qualidade existem, mas é muito pouco. É muito pouco. E verdade seja dita, o que se mais realiza são eventos com muito baixa qualidade. E isso é muito mal. Existem poucas pessoas que pensam dessa maneira, do tipo, vamos pagar 1 milhão para ter o evento. Pouquíssimas pessoas, vocês a ver, que se importam em trazer uma boa qualidade para as pessoas do meio gospel. Mas eu digo o seguinte, quanto a esse aspecto,
eu digo o seguinte, que primeiro, verdade seja dita, é que assim, nós, quando falamos de música gospel, estamos a falar de música ligada ao Evangelho. E não temos como falar de música ligada ao Evangelho sem falarmos da igreja. E isso começa nas nossas próprias igrejas. É muito mal aí. Tu vais para nossas igrejas e tu vês que a igreja de Jesus padece. Na casa do pão, na casa do tesouro, do rei, do Na dono casa do do pão não tem pão. Não tem pão. Não tem na casa pão. do pão. Isso vai gerar polêmica. E é muito complicado. E depois, os próprios músicos, por si só, não têm poder financeiro para realizar a atividade. É daí que entram as produtoras. Só que aqui nós ainda temos um tabu relativamente a agentes, produtores, ainda temos aquela conversa do pode-se cobrar ou não, que eu não quero entrar, né? Eu não quero entrar nesse detalhe. Vamos entrar lá. Como assim não vamos entrar? E assim, eu digo, mais do que poder financeiro, é conhecimento. Exatamente. Conhecimento. Porque falta conhecimento às pessoas. Porque hoje em dia, a produção de eventos é uma ciência. Carece de estudo, carece de tempo para você poder saber como organizar um evento. Hoje em dia temos não diria esquece-me aqui o nome. Tem um checklist de um evento. O músico tem que ter um checklist, ou o produtor de evento tem que ter um checklist, que é uma folha de atividades, uma folha de cronogramas que vão ditar o teu evento. Desde material de som, publicidade e tudo mais. E nós, hoje em dia, vemos pessoas a tentarem fazer eventos de grande vulto, não é? E essas questões básicas não são, como é que eu posso dizer? Não são nem tidas nem achadas. Estás a ver? Tu não podes ir, por exemplo, realizar um concerto, começar nas salas mais pequenas, né? Fundação Arte e Cultura, por exemplo, que é uma casa que eu já faço eventos lá. E tu, não tens horas de chegada, não tens um cronograma de publicidade, não tens logística organizado, estás a ver? E não tem como o evento começar a hora se tu não segues um checklist, por exemplo. Não tem como. Estás a ver? Não tem como. E depois temos outros problemas também que são adjacentes a isso, que é a responsabilidade dos próprios músicos, que é uma das coisas que me entristece muito como produtor, porque eu, infelizmente, eu sofro de ansiedade. Sou muito ansioso. E eu, por exemplo, se vou fazer um concerto no final de semana, na sexta-feira eu já não consigo dormir. A solução é ou tenho que criar uma vigília ou algo parecido, ou inventar alguma coisa, preparar para poder estar preparado. Por quê? Porque eu levo a sério o que eu estou a fazer, estás a ver? Levo a sério. E tu marcas, por exemplo, um check sound, por exemplo, às 10 e o músico aparece às 10h30, 11 horas logo. Quebra o seu... Quebra a rotina, o horário, a tua programação. Quebra. Por isso é que nós vemos atividades, por exemplo, a começarem tarde, que é o ponto que estavas a tocar. Por quê? Porque não houve uma sequência. Os produtores do evento, nesse caso os cantores, não cumpriram com aquilo que foi determinado no checklist. É muito mal. Eu naquele dia saí daí muito triste e nervoso. Eu cheguei em casa a reclamar. Não, ele não chegou em casa a reclamar. Ele, durante o evento, está me ligando. Eu estou aqui no evento, que devia começar às 16. Eu estou aqui às 15. A coluna está a chegar agora. Depois de um tempo, ele me liga de novo. Só estão a fazer check agora. Eu acredito que aqui nessa mesa todo mundo já experimentou isso. E não... Vê, tu estavas a dizer sobre as causas dos nossos eventos, de muitos dos nossos eventos terem uma péssima qualidade. Né? Mas eu acho que muitas coisas que acontecem nos nossos eventos é porque nós acreditamos naquilo ou não acreditamos naquilo. Por exemplo, tu és um cantor. És um cantor e vais realizar um concerto. Certo. Você não acredita
que podes fazer um concerto top, você não acredita nisso. Estás a ver? Isso inconscientemente, estás a ver? Okay. Para ti, se o teu concerto não tiver colunas de retorno para os músicos, tá bom. Estás a perceber? Ok. Estás a perceber? Para ti não tem problema, não tem coluna de retorno. Se só tem um microfone pushback, não faz... Não tem problema, estás a ver? Se juntam, vamos fazer uma assim, Deus vai agir. Não. Estás a perceber? É que também nós temos muitos adoradores e pouco cantor. Sim. Estás a ver? E isso é bom. Isso é bom porque tipo, nós queremos adorar, né? Mas é bom que os nossos adoradores... Tem que ter isso. Estás a ver? Começa a se profissionalizar. Exatamente. Também. Temos muitos cantores e adoradores. Temos muitos adoradores profissionais. Muitos. E temos muitos a estudarem também. E a mais... Se você vê assim, fazer uma balança, muitos não acreditam que podem fazer um concerto bem organizado. E é por isso que não vão atrás. Estás a ver? Acabam por quê? Você lhe dá um orçamento, por exemplo, de 200 mil para ter o som. Não vai pagar. Não vai, ele vai falar, só tenho 25 e vai no amigo dele, que vai lhe trazer uma grade. Duas colunas. Sabe o que vai acontecer? O amigo dele vai falar que, no dia eu vou trazer 2 graves e 2 top. Um dia antes, o amigo dele fala, aquela grave tenho que levar no técnico. Nunca teve aquela grave. É bum, é bang. Mas como ele quer os 50 mil, Exatamente. ele vai falar, tenho que levar no técnico. Depois vai te falar que não consegui arranjar, mas tem aqui uma, vai dar certo. Já estás na chuva. E outra coisa. Isso é por quê? Porque pagaste barato. Exatamente. Estás a ver? Se tivesse procurado a Board Sound. Exatamente. Essas coisas não vão acontecer. Procura Board Sound. Exatamente. Olha. E uma coisa só, assim, que aconteceu e o Gideão me contou. Ele foi para uma atividade onde o som todo via de um lado. É tipo 4 graves e 2 top num lado. O som todo vinha de um lado, tipo... Quer dizer, o PA tá... O PA tá todo num lado. Eu estava no lado onde não tinha PA. Quer dizer que... Exatamente. Exatamente. Mas é conhecimento. Eu digo sempre assim às pessoas. Eu, antes de me tornar um produtor de eventos, né? E eu já realizei muitos concertos na igreja. Com condições super... Nós sabemos bem como jeito. é que é isso. Mas, no entanto, eu sempre fui ousado. Eu passei assim toda a minha juventude, desde o meu processo, desde o momento que eu passei a conhecer Cristo e comecei a ter contato com a música gospel. Então eu sempre olhei para os gringos, para os americanos, né? Que eles, não digo que são os melhores, né? Mas estão muito para frente, são uma referência para nós. Então eu sempre fui ousado e eu sempre me perguntava o que é, por exemplo, eu fiz um dos concertos, eu ainda tocava e cantava, me lembro, tocava um pouquinho de guitarra, arranhava na verdade. Não cantava? Há muito tempo atrás. Vamos fazer aqui tudo menos isso. Então eu sempre fiquei curioso em saber o que é que os músicos utilizavam no palco, por exemplo. Eu via sempre colunas na frente. Então eu ficava sempre curioso e eu pesquisava por quê. O que é que são aquelas colunas que ficam de frente do palco? E quando eu fui perceber, uma coluna de retorno. Exatamente. Ajudava o músico a ter percepção daquilo que a banda estava a fazer ou do que ele cantava. Então, eu naquela ousadia, e eu sou uma pessoa que não só gosta de pesquisar, gosto de pesquisar e implementar. Então eu disse, o meu próximo concerto tem que ter colunas de retorno. Tem que ter. E eu fui atrás das colunas de retorno. Eu não tinha valor, era daquele tipo de irmão, olha, só tenho 25 mil. Mas o que é que se passava? Eu conseguia naquele tempo fazer os meus eventos, por quê? Porque eu tinha, se calhar, o facto de ser músico ajudou-me bastante, porque eu tinha amigos, conhecia pessoas que podiam me ajudar. E hoje em dia eu noto que falta um pouquinho isso de parte dos músicos. Um pouquinho de humildade, primeiro. Humildade para poder reconhecer. O Gideão, ele faz bem o som. Ainda que eu não tiver dinheiro para pagar o Gideão, eu não tenho dinheiro para te pagar. Mas nós podemos formar ou uma parceria, ou eu consultar o Gideão e dizer, Gideão, é assim,
eu preciso de montar um set assim, assim, assim. O que é que tu achas? Como é que eu posso fazer? Eu estou sem condições, mas estás a ver? Podes me dar uma dica? E falta isso. O que é que acontece? Os músicos hoje em dia só querem aparecer. Não é verdade. Eu não falei isso. Não, falaste. Falou aparecer. Músicos só querem aparecer. E é muito complicado. Esquecem sempre desses detalhes técnicos que fazem sim toda a diferença. Fazem mesmo toda a diferença. Detalhes técnicos. E outra coisa, tipo, existem muitos fatores que levam, né, a um determinado concerto ter bom êxito ou ter êxito, né? E um desses fatores, né, ligado aos músicos, né, porque os músicos também têm assim uma importância muito boa na boa realização do evento, né? O cumprimento do horário e responsabilidades. Sim. Exatamente. E, nós conhecemos e sabemos que os nossos músicos de atraso coçam. De atraso são duros. De atraso são duros mesmo. Parece que é ministério. E eles Ministério do atraso. Cumprem muito bem isso. Cumprem muito bem isso. E eu entendo, em parte, esse problema. Os nossos músicos desejam viver da música. Não tem como viver da música. Por não ter como viver da música, eu tenho 2, 3 atividades num dia. Porque eu preciso. Porque numa também atividade vamos pagar 20 mil, noutra vamos pagar 15, e na outra vamos pagar... Exatamente. Na outra vamos me dar táxi. Senhor te abençoe. Não sei como te agradecer, mano. Você sabe como agradecer. Você sabe. Exatamente. E isso faz com que eu vou atrás de mais atividade, porque eu preciso do teu 20 mil. Na tua atividade eu preciso daquele 20 mil. Sim. Mas aquele 20 mil não chega. Vou precisar também do 15 da outra atividade. E estás a ver? Os nossos músicos não são bem pagos. Agora, também nós temos essa questão. Exatamente. De que os músicos não são bem pagos. Era mesmo que eu queria. Eu queria, assim, hoje em dia... Rostam, você realiza evento. Você realiza evento. O que é que eu tenho de forma ideal, que nem sempre acontece. Porque olha que a realização de eventos, hoje em dia tu vais fazer um evento e acredita que o valor de investimento é super alto. E infelizmente, não sei o que é que se passa. O retorno nunca. Nunca. Sou suspeito para falar, né? Mas temos grandes concertos que estão a ser realizados. E podes crer que muitas das vezes esses produtores saem com dívidas. Saem com dívidas ao invés de lucro. Acreditem. Não é fácil. Isso é polêmico. É mentira, tô brincando. Saem com dívidas ao invés de lucro. Claro que não vamos dizer que nós vamos realizar um evento, por exemplo, pago e estamos só a evangelizar. Isso é mentira, isso é utopia. Não é? Então, tipo... Assim, o conselho que eu dou é os músicos, as produtoras e todo aquele que quer fazer evento deve se programar para o que quer fazer. Deve se programar para o que quer fazer. Eu, por exemplo, eu já vi músicos que bateram na nossa porta. Olha, mano, vamos fazer isso e tal. E nós perguntamos, ok, tu queres fazer essa atividade daqui a 2 meses? Quanto é que você tem? Ele vai te dizer, não tenho nada. Não tenho nada. Mas como é que vamos fazer? Quem vai pagar o som? Quem vai pagar as luzes? Quem vai pagar os músicos? Estás a ver? O espaço. Ele vai te dizer, não tem nada. Deus vai te abençoar. Deus proverá. Essa normalmente é a resposta que nós ouvimos. Deus vai prover, amém. Vai acontecer, temos que crer. Sim, precisamos crer, mas também precisamos ser, até certo ponto, organizados. Não é? Eu sei que, por exemplo, tem um evento daqui a 6 meses. Então, imaginem, né, que eu ganho 100 mil kwanzas, né, por mês. Eu vou orçar o meu concerto. O meu concerto, por exemplo, está avaliado em 500 mil kwanzas. Imaginemos que isso nem chega para não, de qualidade, né? Mas eu já sei que daqui a X meses vou fazer um evento. Então eu tenho que ter uma estratégia de, pelo menos no meu ordenado,
não é? Retirar uma parte que é para poder suprir algumas necessidades do meu concerto. Caso falte, tenho as produtoras, tenho os meus parceiros. Exatamente. E tem outras formas que nós, às vezes, produtores, ajudamos e aconselhamos para quem quiser saber depois. Sim, link tá na bio. Exatamente. Tem que o link vai tudo aí. Consultoria, não é? E tem outras formas de como você angariar fundos para para a realização desses eventos. Exato. Mas para os nossos músicos, tipo, isso é um milagre. Olha, vou-te contar. Uma das coisas que me fez, assim, que nos fez abrir a bolsa, uma vez nós fomos tocar com uma irmã, não vou dizer o nome. Isso é polêmico. Isso é polêmico. Na altura eu era baterista, lembro-me bem, era na igreja de caridade. E nós fomos para esse local, havia uma atividade, uma tarde de louvor e tudo mais. E eu não era baterista da irmã, não é? Ela é minha irmã da igreja, já está a começar a revelar o nome, mas... Jesus. E a minha irmã é em Cristo. Então, fomos e tal, ela levou-nos, fomos de carro, a princípio. E aí chegamos lá, tocamos. Na altura, na minha cabeça, eu era músico e pronto. Eu só queria viver de música, só queria tocar, sair a tocar para todo lado. Então, na hora, depois da atividade, temos que ir para casa, retornar. E a irmã não quis, não que ela não tinha, mas ela sentia que não tinha a obrigação de nos dar o transporte. O que é básico, porque nós, na altura, eu pelo menos, assim, excepto quando fosse contratado, aí sim, eu cobrava um cachê. Mas por uma atividade de igreja onde não tem entradas, e para mim é tipo, vamos tocar. Vamos. Sim, vamos tocar. Mas pelo menos o básico. O básico, transporte. Eu penso que foi o dia que eu fiquei assim, tipo... Como assim? Como assim? Eu estou a trabalhar para ti. Estou a fazer algo para ti. Calma aí. Na concepção dela, vocês tinham que voltar... com o nosso dinheiro de táxi. Ok. E o mais engraçado não é isso. Não tem muito a ver pelo dinheiro. Porque, assim, eu acredito que... E também nós somos jovens, né? Não vamos andar sem 500 kwanzas e não sei o que no bolso. Sim. Mas é pelo facto da pessoa não se preocupar com isso. Estás a perceber? Não querer mesmo. Não querer. Por isso é que hoje nós vamos ver pessoas, músicos... Contam-se os músicos que têm banda. Sim. Contam-se nos dedos os músicos gospel que têm banda. E às vezes não é uma questão, eu digo, não é uma questão de dinheiro. Não é uma questão de dinheiro. Nem sempre é o dinheiro, porque tem muita gente a tocar bem e nem cobra. São pela graça. Sim, e estão a tocar bem. E estão a tocar muito bem. Mas tu sentes do próprio cantor que não há um... Como é que eu posso dizer? Interesse. Não há um interesse. Olha, lembras quando eu estava a falar sobre as causas? Sim. Eu não acredito que é financeiro. O problema não é financeiro. O problema é que as pessoas não têm interesse em alcançar tal nível, em adquirir tal material, em pagar tal serviço. Não tem esse interesse. Ele pode ter, o cantor que vota contigo, e diz que não tem nada. Ele talvez trabalha e ganha 200 mil kwanzas. Ele não tem, ele estava naquele orçamento dos 200 mil kwanzas mensal que ele tem. Não tem planos de investir nada no concerto. Isso é verdade. Está à espera que a igreja, que os pastores contribuam. Realmente. Coisas do gênero. Existem e a igreja irmãos, também não fazem isso. Realmente, existem irmãos que não têm dinheiro. Só que apesar de não ter, também não tem o interesse. Porque assim, eu acredito que quando você quer fazer algo, você faz. Sim. Há sempre um meio, porque o meu pensamento sempre foi, planeja e vai atrás. Tá a ver? Se você quer fazer um concerto teu, é algo muito importante, porque você é um cantor e vai lançar um concerto. Aquele concerto pode ser a abertura de muitas portas. Muito importante isso. Estás a ver? Você precisa criar um plano para que esse concerto aconteça. Tem que criar um plano.
Estás a ver? E tu não vais ter todos os elementos do teu plano, não vais ter. Não. Porque estamos em Angola, tipo, não temos dinheiro. Tipo, se nós estivéssemos noutras realidades, ou aqui em Angola, mas tivéssemos muito dinheiro, podes ter, mas não temos essa realidade. Estás a ver? A nossa realidade é totalmente diferente. Exatamente. Mas você precisa, pelo menos, querer que o teu evento tenha tal nível. Estás a ver? Porque quando você idealiza aqui, te falam, mano, a coluna de retorno é cada 10 mil kwanzas, um exemplo. Cada aí você vai contar os teus músicos. Você achar que não precisa das colunas de retorno e pode avançar assim, começa já tipo, a ver o que você quer, tá a ver? Porque se você não tem os 10 mil kwanzas, mano, você precisa dessas colunas. Olha, ou e há o concerto uma não situação, sai. Há uma situação que é mais caricata. Pagam o som, pagam a luz, pagam a sala, mas não pagam os músicos. Isso é mal. Outra coisa, isso que eu quero falar. Eu vou chegar atrasado. Como é que assim o músico vai se profissionalizar? Eu vou chegar quando atrasado. a corda arrebentar, como é que ele vai comprar? Eu queria falar contigo sobre isso, Roston. Na tua opinião, como é que fica o cachê dos músicos? Estás a ver? Cachê dos músicos, porque você acha que é importante? Achas que é luxo? Qual é a tua opinião? Os músicos, não cantores, porque tem cantores que preferem não ser pagos. Sim. Tem? A Ana Panzo, não. Ana Panzo gosta de dinheiro, não faz isso. Deve ser, ela falou isso. Não. Tem cantores que, tipo, eles não se importam se vão ser pagos ou não. Desde que... Tem que ter um exemplo, irmão. Na verdade, todos nós gostamos de dinheiro. Mas, todos tipo assim, eles... Não, escuta. Todos gostamos de dinheiro. Tem cantores, realmente. Tem cantores que, tipo, você lhe convida para um evento, ele vai te perguntar, tem necessidades básicas? Tem. Tudo bem. Estás a ver? Ele conhecendo... Quais são as necessidades básicas? Transporte, alimentação. E... Saúde. Não. Olha, não, mas deixa eu dizer, nem todo. Assim, existem sim alguns. Existem, mas existem cantores que têm muito. Eu só quero prova. Espera, deixa eu terminar meu raciocínio. Existem cantores que têm assim o seu ministério como ministério mesmo. Não é profissão dele. Eles têm o canto como um ministério. Então ele não precisa. Se você lhe dá dinheiro, tudo bem. Ele vai receber. Aquilo que chamamos de oferta. Ele vai receber, mas ele não vai impor. Não vai cobrar. Um valor que oferta eu tenho. De amor. Estás a perceber? Tem cantores assim. Isso é diferente dos músicos, porque músico. Não sei se tem músico que é ministério dele, né? Mas músico é mesmo profissão, estás a ver? O que é que você acha? Os músicos devem ser remunerados ou oferta? Isso é obrigação pagar os músicos. Mas Roston, vai. Isso é polêmico. É polêmico. Isso é muito polêmico. Você é maluco. Assim. Eu, pelo menos quando fui músico, eu nunca cobrei. Nunca cobrei. Tal como disse, exceto para aquelas situações em que eu fosse contratado. Por exemplo, eu, graças a Deus, sempre fui líder, por ser baterista, e sempre fui líder de banda. Então, sempre que alguém quisesse uma banda, vinha até comigo, porque eu conhecia alguns manos que tocam e tudo mais, e juntávamos. Mas, no entanto, assim, eu tenho... Isso é, claro, a minha opinião. Por exemplo, se for para um culto de ação de graça, né? Imagina um culto, uma culto semana de oração. De graça não trabalha dinheiro. Muito. Sim, mas assim, eu como músico, eu não cobro. Se fosse eu como músico, eu não cobro, né? Eu não cobro como músico. Mas, se for um evento fora, um concerto um cantor, e tem entrada de valores. E também vai depender de que contexto. Por exemplo, se for na minha própria igreja, aí não tenho como. Não tenho como, eu também não tenho como cobrar. Mas, tipo, agora, quando se fala de uma outra igreja, aí temos o cobrar como tal não, mas... Isso sou eu. Isso é você. De música, okay? Isso é você. Eu, sim. Se for numa outra igreja, temos que negociar algumas coisas. Transporte, alimentação, saúde e tudo mais. O saúde, né? Tem que ter saúde também. Assim. Mas é importante sim que os músicos, sejam pagos. Principalmente para aqueles que vivem disso.
Principalmente para aqueles que vivem disso. Eu, pelo menos, sou músico, né? Eu conheço assim, muitos, meio gás. Muitos Então, músicos que vivem eu mesmo tenho, de música. eu tenho a renda, né? Que é da minha profissão, que eu exerço. Então, assim, para um culto eu não tenho necessidade de cobrar. Mas se for para um evento, esquece, é o meu tempo, é conhecimento durante anos a estudar, então tenho que ser pago por aquilo, percebes? É um serviço. É importante que os músicos devam ser pagos, porque a corda da guitarra não cai do céu. Não cai do céu. Nunca vimos ainda um irmão a chegar, olhar, mano, toma cordas, dei conta que a guitarra está só desafinado e toma cordas e tipo... Tá aqui essas baquetas novas. Baquetas novas, pronto. Não acontece. Então os músicos têm que ser pagos. Sim. Uma guitarra boa, uma bateria boa, não estamos a falar de menos de 3 milhões. Exatamente. Não estamos a falar de menos de 3 milhões. Um prato, um China, um Sai, é tudo caro. É tudo caro, tudo muito caro. Então onde é que o músico vai buscar esse dinheiro, não é? Para adquirir material e material de qualidade, porque hoje também temos muitos cantores que exigem muita qualidade dos músicos e, no entanto, não pagam. Não pagam. Tá a ver? Então não tem como o músico sobreviver sem dinheiro. E depois esses os que exigem, por exemplo, se tu vai te ligar, mano, como é que é? Quero fazer um concerto contigo, não sei o quê. Vai falar, não tenho bateria, precisamos alugar uma. Vai descartar. Vai no irmão que tem bateria. Vai chegar no irmão que tem bateria. Vai lhe pedir o preço dele e o preço da bateria. Não, mano, por favor. Se você não tem dinheiro, vai naquele irmão que não tem bateria. Estás a ver? Tipo, menosprezam um por não ter a bateria. E quando irem no que tem bateria, não querem pagar a bateria. Não querem. E só... Hã? Gasoso. Fechei. Vai lá, você tirar. E uma coisa, eu sou da opinião que até nas próprias igrejas dos músicos tem que dar alguma coisa no pessoal. Roston, tem que dar alguma coisa no pessoal, porque para uma apresentação se precisa ter sessões de ensaio, você precisa estudar as músicas. Sim. Isso é tempo investido. É tempo investido. Por acaso, né? por é acaso. tempo investido. E eu sou da opinião que até nas próprias igrejas não precisa ser um salário. Não precisa ser um salário. Ok. Né? Mas tem que se dar alguma coisa aos músicos. nos músicos. Estou a falar da igreja mesmo local. Né? Okay. Igreja local tem que dar alguma coisa nos músicos. Eu, por acaso, conheço igrejas que sim, que pagam os músicos. O desempenho é outro. Não é verdade, o desempenho é outro. Claro. E notam-se. Sim. E nota-se Primeiro, claramente. rigor a aparecer na igreja. Porque depois querem te exigir. Os irmãos da banda têm que chegar cedo. Se o culto é 7 horas, os irmãos da banda têm que estar antes das 7. Mas... Isso é polêmico. Até certo ponto... É polêmico hoje. Até certo ponto é sim uma realidade. Mas também algo importante. Não é? Que eu lançaria aqui, que é assim. Fala. Tá gravado? Não, tá gravado. Se tá a cor de rosa, ok, tá gravado. Tem uma situação que é... Nós, os músicos, em tempos eu ouvia um pastor amado, que eu muito gosto, jovem, que ele dizia assim... Todos nós estamos dentro daquilo que são os princípios bíblicos. Exato. Não há isenção para ninguém. O culto é culto, só há um Senhor do culto, que é Deus. Que é Deus, sim. Que é Deus. Então, o que às vezes se passa, o que muito tem acontecido é os músicos ou os cantores, e até mesmo acontece também com pregadores, eles se põem numa posição de pessoas assim, passo termos especiais no culto, o que não devia acontecer. Por quê? Porque quando se fala do culto, estamos a falar de serviço. Culto é serviço. É serviço. E se estamos a servir, todos nós temos que nos doar. Exatamente. E a doação é de igual modo. Já imaginaste se o crente que vai cultuar também dissesse eu por vir para a igreja também tem... Não, mas deve ser pago. As pessoas, tipo, nós conhecemos igrejas, muitas igrejas que dão dinheiros aos pregadores. Sim.
Muitíssimas. Exatamente. E principalmente a convidados. Então, né, a questão é que as pessoas que eu estou a falar, de pregadores e principalmente músicos, são pessoas que ministram. As pessoas ministram. Certo. Têm preparação para ministrar. Certo. Estás a ver? Certo. Por exemplo, o músico, né, tem ensaio. Sim. Tem música para estudar, cifra para tirar. Isso é trabalho. Tal como o pregador, né? Tem que tirar tempo de buscar, de quê. E a preparação. Eu não concordo. Não, pregador também. Como é? Pregador também. Não concorda. Mas é a mesma coisa. Se formos a ver, todos estão a serviço, Gideão. O quê? Dá só na tela. Todos estão em serviço. Mano, é assim. Todos estão em serviço. Não. Pregador, eu não concordo. Mas até Paulo, ele disse: Pregador, nós que plantamos a voz, as coisas espirituais. O apóstolo Cornélio. Nós que plantamos a voz, as coisas espirituais, temos direito. Sim. Temos direito. Tudo bem. Mas não o faço. Isso é Paulo que está dizendo. Exatamente. Não exatamente assim, Mas mas ele diz: não o faço por causa do escândalo. Eu também, sim, por causa de irmãos como eu. Tá a ver? É que não podem fazer isso. Porque é assim. Minha opinião, não sei se estou falando mal, Milton. Não, fala. Não, fala. Minha opinião. Para mim, o pregador devia estudar a Bíblia no intuito de melhorar ele mesmo. Sim. Né? Sim. Para que possa trazer a mensagem de Deus mais segura. E receber simplesmente oferta. Por quê? Porque se eu sou pregador e tenho isso como profissão, porque se eu estabelecer um preço, é profissão. Sim. Estás a perceber? Eu, por exemplo, eu não prego abaixo de 50 mil kwanzas. Isso existe. Não. Estás a perceber? Que pregador não pode cobrar. Imagina uma igreja onde tem almas. Está a crescer agora, te convidam para ir pregar. Não tem 50 mil kwanzas, não vai pregar. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com os músicos. Não, músico é diferente. Músico, escuta. Músico é diferente por quê? Cantor, principalmente. Vamos falar cantor. Cantor pode... Também acho errado. É a palavra. Também acho errado. Sim. Cantor não. Tu fala músico, guitarrista, baterista. Músico, guitarrista, baterista. Os músicos podem. Músicos instrumentistas podem. Sim, porque aquilo não é exatamente um ministério. Tem músicos que podem considerar aquilo um ministério. Mas a maior parte das vezes é uma profissão. Estás a ver? O canto pode ser uma profissão e um ministério. Eu só acho que não é bom conciliar para os cantores. Para os pregadores não tem como. Não existe profissão pregador. Para mim, existem pessoas que podem considerar profissão. Ok. Mas cantor, gospel... Mas o pastorado hoje em dia é tido como uma profissão. Não, aquele já é outro assunto. Vamos falar também sobre o pastor. Mas Vamos chamar um pastor. Mas o cantor gospel, na minha opinião, devia separar. Certo. Estás a ver? Se você é profissional de canto, né? Trabalhas com profissão de canto e tens um ministério, deves separar, porque juntar isso é complicado. Sendo tu profissional, não vais baixar o teu preço. E tendo um ministério, vai deixar de adorar, porque não tem um preço que é o teu preço, estás a ver? Então, se, tem que ser como tu fazes. Se você vai cantar ou tocar com uma irmã, né? Sabes que é um ministério, não é como profissão, você pode dizer isso na boa. Mas quando você sabe que estás aí cantar num lugar que podem te remunerar bem, aí já vais como profissional, já podes estabelecer um preço. Acho que tem que existir uma flexibilidade. Estás a ver? Porque é muito complicado. Um equilíbrio, né? Para existir isso, as igrejas deviam parar de ser o único palco dos músicos. Músico gospel só tem igreja. É verdade. Se tivesse mais eventos, fora da igreja, gospel fora tipo música secular. Música secular tem bares, tem... Olha, isso, vocês estão a tocar num assunto que é algo que há algum tempo atrás eu já tinha analisado, que é os músicos gospel, principalmente para aqueles que são novos e tudo mais, pecam muito nisso, porque as pessoas, e ontem ainda falava isso com Isaac Cadete, com o Mano Isaac. Vem, né? Ela vai vir. E já falávamos isso.
os músicos gospel estão muito centrados à igreja. Sim, eu falei também isso com o Cádio. Estão muito centrados à igreja. E nós temos que perceber que o ID não é só na igreja, é ID ao mundo, não é ID à igreja. Exatamente. Precisamos perceber isso. E hoje nós temos aquele termo que eu não acho correto, né? Mas muita gente usa evangelizar por intermédio do louvor. O louvor, não sei se isso é correto, como tal. Evangeliza, e louvar é louvar, né? Mas é preciso que os cristãos saiam mais à rua, manifestem. Há um livro muito bom, esqueço-me agora o autor. Ele fala sobre como manifestar a cultura de Cristo por intermédio da arte. E ele fala muito sobre isso, sobre como a arte tem o poder de influenciar as pessoas. E acho que nós, como crentes, também como músicos, também devíamos ter isso como mentalidade, porque a nossa arte pode fazer com que alguém se achegue a Deus, com que alguém conheça a Deus. Logo é importante que nós não estejamos simplesmente presos à igreja, mas também podemos fazer atividades ao ar livre, não é? Podemos fazer cruzadas, que é o que já acontece, não é? Cruzadas, eventos. Os músicos hoje estão muito habituados a fazer concertos na igreja. Nós podemos ir para uma sala. Exatamente. Se vocês notarem bem, acho que o Gideão já tem acompanhado o trabalho da Borda há mais tempo. Nós, por exemplo, nunca colocamos concerto gospel. Ou exceção, ou alguma coisa parecida. Por quê? Porque quando você já põe aí o termo gospel, você, querendo ou não, já está a rotular o teu evento. Claro, eu vou ter sempre música gospel, porque é o que eu produzo, é o que eu faço, não é? Mas, assim, isso rotula o meu evento. Quem vê, há pessoas que, assim... E cada um tem conceito dele de gospel. Você tem que se enquadrar em todos esses conceitos. Todos esses conceitos, pois. Há pessoas que, por exemplo, só pelo facto de verem o termo gospel, já é na igreja. É na igreja. É coisa de igreja. Tem irmãos que se não for na igreja, não é gospel. Se não for na igreja, não é gospel. Não é na igreja. Pois. Mas olha, eu convidei-te, era muito por causa do projeto mesmo, né? A Board Sound. Board Sound é uma empresa que eu gosto, porque faz um bom trabalho, né? Já trabalhamos várias vezes juntos e faz um bom trabalho. E é de jovem. Tu estás quantos anos? Revela. 26 anos. Mesma idade. Somos da mesma idade, todos aqui. E tipo... somos todos da mesma idade. Mas acho que eu sou mais velho, tendo em conta. Não, mas acho que eu sou mais velho. Né? Eu sou de abril, esse mês já, dia 28. Eu sou mais velho. Ok. Eu sou mais velho. Contas de Deus, contas de Deus. Então, uma boa empresa, estás a ver? E é uma empresa que faz um serviço bom, faz um bom serviço, materiais bons, mas tudo isso é baseado na tua crença, estás a ver? Na tua maneira de pensar, porque tu te permitiste alcançar esse nível. E eu sei que tem muitos jovens como nós, que têm grandes projetos, estás a ver? Mas não conseguem tirar os projetos do papel para colocar em prática, estás a ver? O que é que tu tens a dizer? Qual é o conselho que tu dás? E principalmente, conta-nos as maiores dificuldades que tu tiveste ao longo desse percurso da criação da Board Sound, porque tenho certeza que teve muitos empecilhos. Sim. Na verdade, nós temos até hoje, por acaso, nós já temos a Board constituída como empresa, né? Pois embora a pandemia dificultou-nos, quer dizer, ajudou-nos e dificultou-nos, né? Porque nós estávamos num processo de... Começamos com produção de eventos, já fizemos o concerto da Odete, oficial, né? Isso já estando constituído como board. Odete, penso que fizemos mais... Odete foi na fundação? Odete foi na fundação, sim. E outros. E, no entanto, quando aparece a pandemia, privou-nos, não é, de fazer esses eventos. Então, a solução
era fazer live. Lives. E o que acontece? É uma coisa estranha. Eu dizer-me consideraria muito para frente é um pouquinho complicado, né? Mas eu sou uma pessoa muito curiosa, eu investigo muito. E na época que nós entramos para a pandemia, eu já, antes mesmo daqui começarem a realizar lives, eu já tinha feito uma live com muito péssima qualidade, mas já tinha feito. Por quê? Porque eu já acompanhava o que estava a acontecer ao redor do mundo. Exatamente. Já acompanhava o que estava a acontecer ao redor do mundo. Então eu tive uma ideia. Já que os concertos presenciais pararam, então vamos fazer uma live. A primeira coisa que eu disse ao meu irmão, ele disse: você tá maluco, né? Como é que nós vamos fazer uma live? Nós não temos câmera, não temos som, não temos nada. Como é que nós vamos fazer uma live? Eu me lembro muito bem, estávamos a subir para casa, ele disse isso, ele disse: não, você é maluco. E eu fui continuando a investigar. Graças a Deus, hoje, de audiovisual, tudo que nós sabemos fazer foi graças ao YouTube. YouTube. Graças Bendito ao YouTube. Bendito YouTube. Hoje em dia só não tem conhecimento quem não quer. Quem não quer, exatamente. Quem não quer. O conhecimento está aí para todo mundo. Temos net até de 200 kwanzas, consegues ver um vídeo normalmente, consegues ter Netflix e tudo. Então eu fui vendo e eu disse: vamos fazer algo igual, mas para Deus, porque as igrejas lá no Brasil já tinham já tinham começado a fazer lives há bastante tempo. E eu disse: vamos tentar. Daí eu contactei uns manos que por acaso eu creio que já estávamos a preparar o evento deles, né? Só cancelamos por causa dessa questão. E eu disse ao Bigu: vamos tentar. Nós não tínhamos câmera. Nós não tínhamos, me lembro que a única coisa que nós tínhamos era uma mesa de som que até agora não funciona, porque a live saiu toda cheia de ruído, é uma mesa analógica. Olha, nós nem sabíamos nada sobre placa de som, nem nada sobre a conversão do analógico para o digital. Nós não sabíamos nada, era uma mesa analógica Behringer de, penso eu, 8 pistas. Eu também sou muito curioso, de vez em quando sou técnico de som, fiz uma formação agora. Então, nós fomos no quintal de casa mesmo. No quintal de casa, chamei um dos amigos, meu melhor amigo, que é o da Graça, CEO da Fotos da Graça, que maquete Fotos da Graça. Então eu passei-lhe a ideia: bro, vamos fazer uma live. E ele trouxe as câmeras, na altura era uma DSLR, uma 5D, por acaso já tinha uma boa qualidade de imagem. Conectamos aí, utilizamos nem computador, nós tínhamos o nosso pessoal, né? Mas o nosso pessoal, se fosse com o nosso pessoal, aquilo ia travar, que é uma coisa doida. Então usamos o computador dele e foi tudo step by step. Fomos indo nas piores condições possíveis de se fazer live. E nós fizemos. E daí decidimos: nós vamos controlar o audiovisual daqui. De trás nós fomos, investigamos e hoje conseguimos atender a vários clientes, né? Desde instituições, já trabalhamos para algumas instituições públicas, não é? E temos trabalhado com outros, tem por acaso nos feito alguma solicitação e fruto de algumas irregularidades só é que nós não atendemos a diversos convites, mas crescemos e pretendemos continuar a crescer. Depois de termos feito alguns trabalhos, conseguimos adquirir a nossa primeira câmera, que custou o olho da cara. Custou o olho da cara mesmo, até porque na altura só o meu irmão que trabalhava, eu ainda não estava a trabalhar, então ele é que injetava mesmo a cena a sério. E nós fomos crescendo. Como conselho, eu digo sempre às pessoas: comecem com o que vocês têm. Exatamente. Comecem com o que vocês têm. Eu se calhar tenho
acho que por semana passam-me, sei lá, uma quantidade de projetos e ideias na cabeça que não vale a pena. Claro que já não temos o mesmo tempo de antes, agora temos que preocupar com outras coisas, alcançar outras coisas. Mas, no entanto, é começar sempre com o que se tem. Com o que se tem, sempre com o que se tem. Não adianta querer a melhor qualidade, querer... se você ainda não tiver know-how, se você não tiver prática, tá sabendo? Porque tu podes ter o melhor microfone, a melhor câmera, mas se você não tiver essa vivência de como é endireitar uma câmera, de como é que eu posso resolver, por exemplo, uma situação de quando a live cai no meio de tudo. Se você não tiver essa vivência, você não vai conseguir. Então, o mais importante é você começar com o que tem. Sempre com o que tem. E depois, planear sempre. Ter objetivos claros, que isso é uma das coisas muito, mas muito difíceis. Mas se consegue. É ter objetivos claros. Ok, eu estou a abrir isso. O que é que eu pretendo com isso? Aonde é que eu quero chegar? Quais são as minhas metas? Quais são os meus objetivos? Como eu posso alcançar os meus objetivos? Por exemplo, eu quero ter uma câmera com maior qualidade. Como é que eu posso... onde é que eu vou tirar recursos para poder comprar uma câmera com esta qualidade, tá a ver? E outra é estar envolvido com pessoas que fazem a mesma coisa que tu. Eu sou uma pessoa que não passa a semana, eu tenho que saber o que é que os meus concorrentes estão a fazer. Como eles se desenvolveram, eu acompanho tudo. Vocês estão me perguntando o que é que a Máximo Som, por exemplo, está a fazer, o que é que a TV Caluanda, penso que isso, está a fazer, o que é que outras produtoras de audiovisual estão a fazer. Eu sei. Eu sei o que é que eles estão a fazer. Só não falo os modelos de câmera e não sei o que, porque enfim. Eu sei. Então, eu acompanho o dinamismo do mercado, que é algo extremamente importante, porque... o que é que acontece? Muita gente tem material bom, material top, mas não consegue desenvolver a atividade. Por quê? Porque ele não está a prestar atenção no que os outros estão a fazer, está distraído, não se atualiza, não conhece novas técnicas de como produzir, novas técnicas de como, por exemplo, fazer edição de vídeos, de como capturar a imagem, captação e tudo isso, estás a ver? Então é importante. E para finalizar... Essa já é para finalizar? Ainda não. Mas a tocar no ponto. O fator equipa. Ter pessoas disponíveis e que entendam a tua visão. Exatamente. Entender a visão. Isso é super importante. Claro que às vezes dentro da equipa tem sempre pessoas que não, mas isso é trabalho do líder. É sempre passar a visão. Eu estava num workshop em tempos da Ilung e havia uma preleitora que dizia isso, os líderes têm que perder muito tempo a passar a visão para aqueles que são seus liderados. Por quê? Porque se tu não passas a visão, depois é aquilo que acontece no dia a dia. O plano é fazer A, mas o Cicrano não está a fazer B. Então é importante que todos estejam todos na mesma visão, saber o objetivo. O líder não pode parar de comunicar, não é? E por outra, tem muitas coisas que eu gostaria de dizer. Selecionar bem as pessoas com quem você vai trabalhar. Isso é muito importante. Isso é super importante. É muito importante. Olha, algumas pessoas já me perguntaram, isso é polêmico até, algumas pessoas já me perguntaram por que na tua equipa só tem mulheres? Eu não sabia. Eu não sabia dessa promoção. Não sabia. É uma boa empresa. Uma boa empresa. É uma boa empresa. Podemos fazer uma parceria. Podemos sim. Olha, a parceria é uma das coisas que eu ia falar a seguir. É selecionar a dedo as pessoas. Porque há sinceramente pessoas que não nos acrescentam em nada. Nós já tivemos pessoas que estiveram na nossa equipa e assim ajudaram-nos bastante. Mas depois de tudo elas deram conta que nós não estamos alinhados com essa visão. Não é aquilo que nós queremos. E tiveram que sair. E tiveram que sair. Então é super, super importante. Nos arrependemos de tê-las? Não nos arrependemos. Porque, claro, no princípio, e ainda mais porque nós começamos,
outras coisas são segredos, né? Numa fase em que ninguém pagava a ninguém. Em que, tipo, tu tens a tua visão e, tipo, nós acreditamos na tua visão, então nós vamos contigo. Vamos contigo, vamos fazer dar certo. E até hoje, tem pessoas ao meu lado que é onde tu fores, eu também forei. Exatamente. Então, é muito importante. Outra é parcerias. Ninguém vai a lado nenhum sozinho. Sem parceria. Sem parcerias. Durante algum tempo, nós trabalhamos assim. Achávamos que nós não precisávamos de ninguém. Que nós sabíamos, já estávamos a dominar a coisa. E às vezes apareciam trabalhos que tu tinhas que ter 5 câmeras. E tu só tens 2. Vais fazer o quê? Tens que ter um parceiro. Tem que ter parceiro. Tens que ter obrigatoriamente um parceiro, estás a ver? É sempre, sempre, sempre importante. E por último, se calhar para fechar esse bloco, é Deus. Ok. Isso não pode faltar. Sim. Deus, nós já tivemos experiências assim super, que se não fosse já Deus... Já me falaste de alguma? Assim, já contei algumas aos... Mas conta! Conta, houve um episódio que muito nos marcou. Nós acreditamos que assim, por sermos crentes, né? Nós temos a nossa vida pautada em Deus. Exato. E nós acreditamos que a aborção é um projeto criado por Deus. Isso vai gerar muita polêmica. Deixaste Deus em último. Exatamente. Falou de muita coisa. Porque é o mais importante. Estás a ver? Se ele saiu bem. Saiu bem, fugiu. Porque é o mais importante. Porque as pessoas vão se ater a tudo. Quando chegarem na última parte, ele falou de Deus. Deus é a coisa mais importante. Assim, tudo que nós hoje temos ou fizemos é pela graça de Deus. Vocês não acreditam? Nós fomos para eventos em que nós investimos muito tempo, dinheiro, esforço, e no final do dia eram só percas. Percas. E no dia seguinte alguém está a ligar: olha, preciso de uma live já perderam para a próxima semana. Você bem desmotivado, mano, porque estás acabado de sair do evento e que não rendeu, mano. Não foi mesmo. As pessoas não apareceram, não compraram. Não porque não teve bom. Estava top, mas tipo, as pessoas não foram. E no dia seguinte, as pessoas, estamos a receber chamadas: mas não preciso dos vossos serviços, e estão-nos a pagar 2 vezes mais daquilo que nós investimos. E nós, eu pessoalmente tenho isso como, eu digo sempre, há aqueles que acreditam e há aqueles que não, mas para mim é o que funciona. É a lei da semeadura. A lei da semeadura. Funciona. Muita gente fala sobre isso. Funciona. A lei da semeadura é: nós semeamos aqui e Deus nos acrescenta do outro lado. E não foi só uma vez, foram 2, foram 3. Principalmente quando eu vou fazer algo que em nada me beneficia. Aí Deus aparece: filho, toma. Claro, isso não é regra, ok? Isso não é regra. Não peguem e gastem todo o vosso dinheiro a pensar que amanhã vai se retornar. Não é regra. E tivemos outras experiências, olha, que é bem engraçado. Estás a ver uma cena que você faz todos os dias? Vocês estão aqui, já estão no 3º ou 4º episódio. Esse é o 5º. Esse é o 5º, né? Olha, é o 5º. Não assisti todos. E tipo, é o que vocês fazem todos os dias. E você já sabe que o cabo do microfone é esse, o tripé é esse, a luz é essa, está tudo ligado. Nós fomos para um evento, me lembro, era um Board Pocket Show, que é um programa nosso, concerto para novos talentos. E no entanto, o que aconteceu? Nós temos algo nosso, nós nunca vamos fazer nada sem antes orar. A primeira coisa, logo que chegamos no local para um evento, a primeira coisa é oração. A primeira coisa é oração, consagrando os materiais, pedindo para que Deus nos dê sabedoria e direção. Porque às vezes no meio
da preparação da agitação é uma coisa que não vale a pena. Vem um santo de não sei de onde e te estressa. E às vezes você só não perde a cabeça porque, enfim, é o músico que o músico chegou tarde, não está a vir. Então nós temos sempre o hábito de orar. Então nesse dia nós fomos realizar a atividade e nós não oramos. Como de costume. Porque como de costume. Acho que era às 14, estava marcado para as 14 ou 15 horas a atividade, já não lembro. Mas só sabemos quando chegou a hora, a live não estava a subir. Tudo preparado. Tudo preparado. Acho que já tínhamos feito, acho que umas 5 lives no mesmo local. Nós já sabíamos aonde é que tínhamos internet mais forte, aonde é que o computador era posicionado, o som, tudo. Nós já sabíamos tudo. Tudo funcionou nas outras edições. Mas naquele dia não funcionava. Não funcionava. Live não está a subir. Não sobe. A internet nós vimos. E o pessoal ali, sinal. Claro que para alguns isso pode ser. Não era só um problema básico. Mas para nós queremos. Nós queremos que era a presença de Deus que estava a faltar naquele local. Porque às vezes o que acontece? Principalmente para quem produz evento, para quem faz algum trabalho, para Deus, seja na igreja ou onde quer que seja. Assim, nós endireitamos câmera, e fico feliz porque vocês começam sempre com uma oração. É sempre bom. E tipo, nós às vezes nos perdemos, estás a ver, na organização das coisas. Às vezes a direção do Espírito Santo, a direção de Deus é a última coisa, é o último recurso. Nós deixamos como último recurso. Mas naquele dia Deus nos ensinou bem. Era que a live não subia e nós estávamos tipo, o que é que nós vamos fazer? Nós já fizemos de tudo, checamos o ponto de internet e nada. Nós só entramos para um momento de intercessão de 15 minutos. Acho que foi 15 ou 10 minutos. Mano, nós não entendemos que nós não mexemos em nada. A live subiu. E a live subiu. E a live subiu. E outro dia o Gideão, eu compartilhava isso com o Gideão e o Gideão me deu um outro entendimento sobre isso. Sobre termos aí também a presença de Deus para nos guiar em sabedoria, em conhecimento, para aquilo que aos nossos olhos nós não podemos ver, mas que pela fé em Cristo Jesus nós podemos alcançar. É discípulo, não é? Tá Timóteo nesse caso. E foi algo que nós aprendemos. E muitas outras experiências, coisas que nós fomos fazer. Claro, já tivemos também. Empreender em Angola é muito difícil. Muito difícil. O material é super caro, mano. É complicado. É super caro. Tu tens que, às vezes, ou importar ou coisa alguma. Tens que comprar material segunda mão, às vezes. Esse é o melhor caminho. É o caminho mais fácil. Segunda mão. Sim. E quando se fala então de audiovisual, mano, eu tudo não sei, caro. o som é caro, mas o audiovisual, mano, acho que é 2 vezes. 2 vezes mais pesado. Então, é preciso ter calma. Uma das coisas que nós dizemos é ter calma. E step by step, não pular etapas. É uma coisa que acho que falta para muita gente. As pessoas hoje querem começar a fazer um trabalho e querem já estar no auge, estar no topo. Step by step. Nós, por acaso, quando começamos também, começamos assim. Tipo, já estamos a fazer, já podemos, vamos competir agora com os grandes. Exatamente. Depois, quando começamos a perceber, demos conta que ninguém vai a lado nenhum sozinho, calma. Tem que ter calma. Cuidado com as parcerias. Há parcerias que, mano, não levam-nos a lado nenhum. Não levam, não contribuem. Nós temos quase todos os meses nós temos propostas. Boas propostas. Que tipo, de parceria que tipo, teríamos um bom valor mensal.
e a fazer coisas mínimas que não levariam muito tempo. Mas nós somos muito seletivos quanto a isso, porque até temos muitas mulheres que oram no grupo. Amém. Então, quando os líderes começam já a cometer, essa é a vantagem de você ter pessoas compromissadas com a tua visão. Quando você sai daquilo que é o teu objetivo, tem sempre alguém a dizer: boss, cuidado aí. Estamos no caminho errado. Aí essa parceria não vai dar muito certo. Cuidado, analisem bem. Então, é isso. O grupo tem quantos membros? A empresa? 8, 7. 7. 7. Ok. 7. Saíram, éramos 9. Saíram agora 2, o Otávio e a Magda, que também acho que vão assistir. Né? O nosso... Muito obrigado pelo tempo que vocês fizeram conosco. Fixe. Por quê? Porque eu toquei nesse assunto, né? Exatamente por aquilo que eu já expliquei. A necessidade de nós começar a buscar por qualidade, estás a ver? E nós aqui enfrentamos algumas dificuldades que precisamos melhorar, mas quando nós começar. Importante é começar. Vamos tipo, nós marcamos, estamos com esse projeto já há muito tempo. Muito tempo, desde Muito 2020. Sim, só nunca avançamos a esse nível porque nós não tínhamos realmente condições. E nós sempre pensamos, se não é para entregar uma cena assim, mais ou menos, é melhor ter calma. Para não ter que subir lá vídeos tipo com áudio mau, com vídeo. Então vamos esperar um pouquinho. Quando conseguimos as mínimas condições, né? Porque nos faltam coisas que nós temos que comprar, que nós temos. Porque tem materiais aqui que nós compramos. Sempre vai faltar. Sempre vai faltar. Mas o que é que nós fizemos? De um tempo para cá? Marcamos, vamos começar em março. Sim. Março começamos. Vamos começar em março. Pronto. E não importa o que nós vamos conseguir. Nós fizemos a lista, precisamos disso. Vamos juntar, né, dinheiro para comprar esses materiais. Se nós não tivéssemos materiais... Já não tem gasolina assim para mesmo. mim já agora. Acho que tem. Agora fiquei com fome. Na mesa. O rosto não está a comer. O rosto não está a comer, mas já vamos... Estão a falar. Então nós, com o material que nós compramos, né, começamos e estamos aqui. Patrocinadores, por favor. Patrocínio. Vamos deixar ainda aqui o IBAN. Ainda estamos a precisar de muitas coisas. Apoiem, por favor. Apoiem. Se vocês puderem. Apoiem, por favor. Apoiem. Então, a ideia é mesmo começar. Se tu tens um projeto, começa. Estás a ver? Começa o projeto para que nós possamos ter conteúdo. Olha, uma das coisas que, assim, que é muito, assim, impede pessoas visionárias, assim como vocês, né, é o perfeccionismo. Isso também é uma das doenças do cérebro. Tem que se quebrar isso. Tem que começar. Eu tenho dito que eu tenho muitos projetos. Muitos projetos, vocês nem fazem ideia. Eu já estava a compartilhar que eu queria, antigamente quando era músico, que isto é um programa também de entrevistas e não sei o que combater isto. Tambor que é vivo. Tambores convida. Tambor convida, exatamente. Eu gostava muito. Foi inspirado até no álbum do Aposão. O Aposão tem um álbum Entre Irmãos. E tem um dos álbuns que é ao som dos tambores. Ao som dos tambores, pronto. Ao som dos tambores. E, no entanto, é muito projeto, sabe? Muito projeto que eu tenho. E que hoje em dia, eu digo sempre às pessoas, se você tem alguma coisa que, assim, Deus colocou no teu coração, escreve ou começas a fazer, porque depois vais sentir a dor de ver os outros a fazerem. Exatamente. Vais sentir a dor dos outros a fazerem. Claro, essa dor é boa, não é uma dor... Não estou a falar daqui do programa. Cuidado, olha, cuidado. Já ficamos sem câmera. Sem câmera. Oh, meu Deus. Ficamos sem câmera. Que nós vamos entrar no auge da conversa. O que dá para fazer? O que é que dá para fazer? Terminar o programa. Terminar o programa. Sem problema. Tem que carregar um cochito. Meta cá.
Não são 7. Não são 7, São 6. 6, né? Você contou mal. Não, assim estás a profetizar já a entrada de mais um. Mas tá carregar, Ju, né? Para terminar. Pode ser. Vamos só carregar rápido, vamos comer. É a máquina ou os telefones? Não, Eles estão as câmeras. qual é que... Agora que eu vou... Essa é melhor. Não tava, esse mamãe estava me atrapalhando. Tá a trabalhar? Não estava mesmo a tirar. Não estava a dar conta que nós estávamos a tirar para comer. Estava a tirar? O microfone estava atrás da frente. Eu estava dando de volta. Puxa, também queres, né? À vontade. Não me convidam só, mas eu falo muito. Sonoré, outro nível. Oh, ei, pá. Os internautas vão dar conta. Tem um boi de comida antes de coisa. E depois jovem é um problema. Aconteceu isso no podcast do passado. Ei! Nada. Levamos, do Jorge Mulumba. Ficou Câmera vazou. limpo. Ei! De um momento pro outro. Ei, eu falei, deixa um bocadinho. O podcast. Ok, gente, muito obrigado por nos acompanharem até aqui. Tivemos com Roston. Qual é o nome completo mesmo? Trigolino. Roston Eu só queria ouvir esse Trigolino. Roston Trigolino. E abordamos sobre muitos assuntos que é eventos e vou fazer de sobre Eu vou fazer de novo. Acontece. Acontece. Ok, voltamos. Não voltamos. Mas é isso, pessoal. Essa foi a nossa entrevista com Roston. E foi uma bênção. Deixem o vosso like aqui no nosso vídeo. Se inscrevam no nosso canal. Ativem as notificações para estarem por dentro de tudo aquilo que nós vamos postar ao longo desses dias. Temos muitas entrevistas marcadas que com certeza vocês vão gostar e muito. Roston, abraços, beijinhos pro pessoal. Ok, primeiramente gostaria de agradecer a minha equipe, a equipa do programa, né? Tambor e Graça. Eu não sei porque que me escolheram, nem só conheço. Também nem gosto de ser, nem tido, nem achado. Mas foi uma conversa boa, muito super top. E espero que vocês continuem assim a crescer cada vez mais. E claro, não desistam. E pessoal, sigam mesmo o canal, coloquem like, comentem, subscrevam. porque vão aí, motiva, tem o sininho, para que sempre que caia um vídeo vocês recebam as notificações. Também gostaria de agradecer a minha equipa, né, a Board, a Emma, a Zurema, que nunca me deixa mal. Né, tá aqui também, veio me acompanhar o programa. A Silvia, a Vilma, a Cassie e ao meu bro, CEO Emanuel. E aí, para todos aqueles que me conhecem, né? Olha, eu quando falei a minha, quando o Roston falou a minha, eu espera, vai falar noiva! Ei! Cuidado, isso é polêmico. Não, maluco. Mas vamos passar essa parte aí. Vamos passar essa parte. Terminamos. Então é isso, pessoal. Até a próxima. E fiquem bem. É isso. Valeu. Mas, Ross, não podíamos falar sobre isso. Sim. Ainda bem que não Ainda bem. Ai. Eu sou a única pessoa no podcast que traz esse tipo de assunto. Gideon não gosta. Gideon não gosta. Eu trago esses assuntos. Assuntos polêmicos sob minha audiência. Não, Panzo, apertou. Gostei. Apertou na Panzo. Estamos vendo nele. Apertando a Panzo. Compraste o que?